novo executivo de futebol e do novo gerente de futebol do Ceará. Boa tarde, tá? Bem-vindos a todos. O objetivo aqui é a gente apresentar a nova área de gestão do futebol do Ceará, né? Nós contratamos aí 2 profissionais do mercado que tiveram participação e trabalho em clubes, inclusive clubes de Série A, que é o que a gente queria, trazer essa experiência para o clube. Então, nós estamos anunciando aqui a contratação do Jorge Macedo, que será o executivo de futebol, e do Dimas, que será o nosso gerente. Nós estamos trazendo 2 profissionais, né, com larga experiência, para a gente poder melhorar aqui a nossa performance, a nossa gestão, a nossa qualificação, sair um pouco da nossa caixa, procurar aqui dar um up no nosso departamento de futebol. Eles já vão iniciar o trabalho a partir de então, tá? Principalmente no que diz respeito à contratação dos atletas, né? A organizar aqui a nossa pré-temporada, que iniciará no dia 6 de janeiro. E, enfim, já em contato também com o treinador para a gente começar a dar os primeiros passos para a formatação do time que vai disputar a temporada, iniciar disputando a temporada de 2020. Então, o objetivo é esse, dessa reunião, fazer esse anúncio, passar também para eles poderem também se apresentar para vocês, né, falar um pouco da experiência, da expectativa, falar também do modo de trabalho que eles vão desenvolver aqui no clube e, principalmente, qual é a forma como eles vão conduzir, né, os destinos do futebol a partir de agora em diante, porque, embora o primeiro jogo nosso seja só lá para o dia final do mês, acho que é 26 de janeiro, a nossa estreia, né? Mas também já iniciar a preparação disso. Quer dizer, quem está na gestão já começa antes, mesmo todo mundo de férias, atletas, comissão, o pessoal da gestão, o pessoal que fica responsável pela estruturação do elenco, tem necessariamente que estar já atuando agora, que é quando terminou a temporada para todos os clubes, e o mercado começa aí a oportunizar, né, as contratações de atletas, não só que estão atuando no Brasil, mas também até mesmo em países próximos ao nosso. Então, passar aqui inicialmente, eu não sei se é melhor passar primeiro para o Dimas ou para o Sérgio, ou para o Jorge. Tanto faz. Então, começa com o Jorge aqui, tá? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao presidente Robson e toda a diretoria, né, por essa oportunidade. É uma satisfação enorme, né, fazer parte do corpo diretivo do Ceará. E a gente vem para somar nesse projeto de modernização e de profissionalização que o Ceará já vem há alguns anos, né, a cada ano vem evoluindo. E, com certeza, a gente tem condições de ajudar muito nesse processo. Então, para quem não me conhece, eu estou há 23 anos já no futebol. Sou do Sul, nasci em Rio Grande. Comecei minha carreira em 1996 no Inter, no Esporte Clube Internacional, nas categorias de base. Então, fui coordenador das categorias de base de 1996 até 2011. Fui coordenador geral, né, da base. A partir de 2006, eu também eu peguei o time B, que na época era time B, agora hoje é sub-23, também coordenava, né, o time B. Em 2011 eu saí pela primeira vez, fui trabalhar no Fluminense, onde na época o presidente Peter, né, foi eleito no seu primeiro mandato, e a gente começou todo um trabalho de modernização de Xerém. Então a gente começou aquele processo que o Fluminense vive, né, hoje, colhendo esses frutos. A gente começou em 2011. Eu fiquei por uma temporada no Fluminense. Em 2012, o presidente Giovanni Luigi, do Internacional, e o Fernandão, na época que assumiu como diretor executivo, me convidaram. Eu acabei retornando para o Inter para atuar como coordenador do time B e assessorar o Fernandão já na equipe principal. E em 2014, eu me tornei o executivo de futebol do Internacional. Então, em 2014, eu fiquei em 2014 e 2015. Então, nós fomos bicampeões gaúcho, fomos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, conseguimos uma classificação para a Libertadores, que o clube não
não tinha, já fazia desde 2011 que o clube não retornava à Libertadores. 2015 fizemos a campanha fomos à semifinal da Libertadores, acabamos perdendo para o Tigres a classificação. E no início de 2016, na primeira semana de trabalho, eu acabei recebendo um convite do Fluminense para ser o diretor executivo do Fluminense profissional. Então, eu passei a temporada, né, de 2016 no Fluminense, onde conquistamos lá a Primeira Liga e fomos semifinalistas do Campeonato Carioca. E acabei, em 2017, retornando para o Inter para fazer a Série B. Né? Então, acho que no ano mais difícil da história do Internacional. Então, a gente teve uma Série B lá muito difícil, acabamos subindo em 2017. Eu permaneci até o meio de 2018, onde eu acabei saindo, e logo em seguida eu fui para o Vitória, onde eu fiquei naquela temporada. E o ano passado acabei saindo no início do ano, e como já vinha de muito tempo sem férias resolvi tirar um tempo para dar uma qualificada. Eu acho que a gente tem que dar uma oxigenada, se atualizar. Então, fiz vários cursos do Instituto Cruyff em Barcelona, fiz o curso de gestão da CBF, curso de gestão na Argentina, e me preparei para esse ano estar retornando e agora recebendo o convite do Ceará. É uma honra muito grande. Dimas. Boa noite a todos também. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao presidente pelo convite. Agradecer ao Jorge também pela confiança de estar confiando no meu trabalho, de estar junto nesse processo, nessa construção de trabalho. Né? Apresentar para vocês, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Estou há 15 anos no futebol. Não fui atleta, fui buscar dentro do estudo a minha formação. Então, sou formado em Ciência do Esporte lá em Londrina. Fiz pós-graduação em Gestão do Esporte, fiz MBA em Gestão e Marketing Esportivo no Rio de Janeiro. Tentei me qualificar ao máximo para poder entrar nesse mercado competitivo, que é o futebol. Iniciei minha carreira dentro do futebol no projeto do Clube Pão de Açúcar, que era um clube empresa, que mais tarde se tornou o Audax São Paulo e o Audax Rio de Janeiro. Pude atuar nos dois clubes, tanto São Paulo quanto o Rio, tanto na base quanto no profissional. Inclusive, na base, a gente confrontava bastante o Inter do Jorge, que estava nas competições que a gente jogava pelo Brasil e até fora. Dentro desse processo, foram praticamente 10 anos do projeto do Grupo Pão de Açúcar. A gente conseguiu colocar as duas equipes, tanto São Paulo como o Rio de Janeiro, nas primeiras divisões do estado. Conseguimos revelar até alguns grandes jogadores para o Brasil, né? O Paulinho, que hoje está na China, o Tietchan está no São Paulo, alguns nomes que foram formados desse projeto. 2013, o projeto, na verdade, se encerrou por parte do Pão de Açúcar, né? Que passou a um outro gestor. E, a partir de 2014, eu fui para o Santos Futebol Clube, inicialmente na função de coordenador, onde fiquei durante 2014 todinho. E, em 2015... A partir de 2015, tive a oportunidade de assumir a gerência executiva do clube. Foi um período, 2015-16, muito bom, porque o clube foi bicampeão paulista, teve o vice da Copa do Brasil em 15, o vice-campeonato brasileiro, mesmo com um orçamento bem menor que Palmeiras, Flamengo. Começo de 17, acabei me desligando do clube, fui para um outro clube empresa, um outro projeto grande que tem no Brasil hoje, que é da Red Bull. Ali a função como diretor esportivo. Onde fiquei durante um ano e acabei saindo de lá para retornar para o Santos em 2018, novamente na função de gerente. E acabei fazendo um desligamento no começo do ano desse ano também. Tive que dar uma pausinha na carreira, porque o futebol ele exige muito da gente, né? E acabei tendo alguns probleminhas de saúde, fiz algumas cirurgias. Segurei um pouquinho para, a partir do meio do ano, retomar algum projeto. Veio o convite do Robson e é um prazer estar aqui. Aberto aí para vocês. Bem, boa tarde, né? Finalzinho de tarde, já adianta uma boa noite para daqui a alguns minutinhos. Ou o presidente responde, ou um dos dois que ele achar melhor. Na verdade, eu queria saber como é que vai ficar a divisão dentro do departamento, né? A gente estava acostumado antigamente com o diretor de futebol, depois um dos executivos, e a questão, o presidente até já nos informou numa outra coletiva, que essa questão do diretor não ser remunerado, ele não entende que seja interessante. Então,
contratou vocês dois para o departamento. Como é que fica o departamento com essa questão gestor, né? E com o gestor, o executivo e também o gerente de futebol? Bom, a nomenclatura de diretor de futebol não pode ser exercida por alguém remunerado. Isso é o Estatuto Veda. Então, essa figura de diretor de futebol não é a figura deles dois, tá? São profissionais que foram contratados, são remunerados, são profissionais que trabalham no mercado. Nós tínhamos antes o gerente de futebol, não é isso? Nós agora temos um ampliado no departamento. Vamos ter um executivo e um gerente com funções e atribuições diferentes, mas conectadas também. E eu peço que cada um possa falar um pouco sobre o que seria o papel de um e o papel de outro dentro desse processo de gestão do departamento de futebol. Jorge. Na verdade, o executivo e o gerente eles caminham juntos, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, a gente sabe que o executivo ele fica numa abrangência mais ampla e seguindo um planejamento estratégico do clube, né? Discutindo metas e objetivos, alinhado com esse processo de mercado, de observação. O gerente está mais no dia a dia, está mais em contato com os atletas, né? Com a comissão técnica, com todas as áreas. Então, a gente procura todos, né, estar fazendo essa coligação das áreas. Às vezes o pessoal acha que o executivo simplesmente e o gerente vem só contratar jogadores. Se fosse assim, o diretor viria no início da temporada, contrataria em dezembro e depois iria embora. Então, é muito mais amplo. Então, é para a gente conseguir uma harmonia de dentro do vestiário, uma harmonia de todos os departamentos, que eles tenham uma coligação, fazer essa interface da área política do clube, né, dos seus dirigentes estatutários, né, com a comissão técnica, com os atletas, a gente facilitar essa ligação, fazer esse meio de campo. Então, é por aí que eu acho que a gente caminha. Só complementando o que o Jorge falou, o Jorge está numa área mais macro do clube, né? Tem que ver todas as áreas, marketing, financeiro, tá integrado em todos esses processos. Eu vou estar no dia a dia com comissão técnica, com atletas, todos os departamentos que rodam o futebol, né? E vou estar linkado praticamente diretamente a ele. Tudo que acontece ali dentro tem que ser reportado a ele para em conjunto, a gente conseguir ter soluções para o clube. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sérgio também. Boa noite, presidente. A minha pergunta acho que vai para os dois novos contratados, né? Eu acho que o presidente Robson falou com a gente segunda-feira e ele deixou claro que o Ceará quer expandir também a questão das contratações, né? Quer olhar também para outros mercados, não só o mercado brasileiro. O Jorge, pelo Internacional, também pelo Fluminense, tem esse histórico, né, de conseguir contratar alguns jogadores que dão certo de outras nacionalidades, jogadores de outros campeonatos fora do Brasil. Eu quero saber de vocês dois, é algo que já foi conversado? Vocês já estão olhando ou pretendem olhar e dar essa expansão do Ceará nos mercados de contratação para fora do país? Eu acho que o mercado hoje é muito abrangente, né? A gente tem o mercado interno, que a gente fala, que são os jogadores nacionais, e a gente tem esse mercado externo que tem que ser muito observado. Então, a gente vê hoje uma evolução de alguns mercados. Em 2016, quando eu estava no Fluminense, a gente trouxe o Orejuela e o Sornosa, na época, né? Então, era um mercado do Equador que ninguém olhava, ninguém observava. A gente, na primeira rodada da Copa Libertadores, a gente fez uma observação do Independiente Del Valle, foi ao Equador, fez uma parceria. A gente teve um azar, ou sorte, né? Acho que um azar, porque quando a gente fez o acerto, já na primeira rodada da Libertadores, ficou definido que os jogadores só poderiam vir, o Independente só liberaria os jogadores quando os jogadores quando fosse eliminado da Copa Libertadores. E naquela época nunca se imaginava que o Independente fosse chegar, né, e no último dia 3 dias antes de fechar a janela internacional, o Independente jogava uma semifinal com o Boca Juniors, e todo mundo imaginava que ele seria eliminado na Bomboneira, acabou passando pelo Boca, indo para a final, então ali que atrasou, que os atletas acabaram, né, vindo só no ano de 2017. Mas é um mercado que se abre bastante, é um mercado que tem muitos atletas. A dificuldade que se tem hoje é preparar um ambiente para esses jogadores estarem aqui, entendeu? Então não adianta simplesmente ir na Argentina, no Equador, na Venezuela, trazer esse tipo de jogadores se tu não conseguir absorver eles aqui e preparar, porque a gente tem uma experiência, e o Sul, lá no Sul se faz muito isso, porque tem uma proximidade muito grande, né? Então o clima é muito parecido, a cultura é meio parecida, então eles têm uma facilidade de adaptação. Por já terem outros jogadores estrangeiros na equipe, isso facilita muito. Então, quando tu traz um jogador, os próprios, né, estrangeiros ajudam. Então, para conseguir trazer esses jogadores, tem que se preparar um ambiente para trazer. Agora, é um mercado
que tem muitos atletas, é um mercado que às vezes é mais factível do que no Brasil, é mais barato, né, até do que o mercado brasileiro, apesar de hoje o dólar estar fazendo uma diferença muito grande, mas mesmo assim é um mercado que se consegue atrair jogadores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que tem muita visibilidade, hoje é o maior campeonato da América, então todos os jogadores, né, da América gostam de estar no Brasil, porque eles sabem que no Brasil tem uma facilidade muito grande para ir para a Europa. E os seus clubes também. Às vezes, vender um jogador direto da Venezuela, do Equador, do Uruguai, né, para o exterior, num clube menor, ele tem um valor. E no momento que ele bota uma camisa de um clube brasileiro, o valor... Então, é mais fácil eles terem um percentual de um jogador aqui no Brasil e repassar, né, o jogador performar aqui e daqui para um outro mercado. Então, a gente tem que estar atento. A gente está, né, formatando agora um departamento de inteligência. Vamos começar a formatar. Eu acho que isso hoje no futebol é fundamental, não tem como viver isso. Então, tem que se observar todos os campeonatos, Série A, B, C e D, os campeonatos estaduais, os campeonatos, né, exteriores, fazer uma análise quantitativa, qualitativa desses jogadores. O departamento de scout hoje é um dos departamentos mais importantes dentro do clube, né? O departamento de inteligência hoje em todos os clubes, isso na Europa já tem há muito tempo e o Brasil está começando há uns 3 anos para cá a enxergar isso. Então os clubes estão aprimorando. Hoje tem clubes no Brasil com 10 pessoas, 12 pessoas dentro do departamento de análise de desempenho, que a gente fala que é uma análise só da nossa equipe, mas também com o departamento de mercado. Então, a gente vai começar a planejar, dentro do Ceará, essa construção desse departamento, né, buscando profissionais para qualificar esse departamento, porque facilita muito. Então, tanto no início de temporada, no meio de temporada, tu já ter um controle, tu acompanhar esse jogador. Hoje, tu tem condições de assistir qualquer campeonato, né, tem programas para isso, tu assiste, então... não tem como tu ver o jogador simplesmente pelo material que te manda, né? Antigamente, tu pegava um DVD, uma fita cassete, olhava o jogador nos melhores momentos. Então, tu tem que analisar como é que o jogador se comporta dentro de casa, como é que ele se comporta fora de casa, fazer uma pesquisa das suas lesões, quantos jogos jogou na última temporada, nas últimas temporadas, por que não jogou, com quais treinadores ele jogou, qual o estilo que ele se adaptou melhor. Então, tem muitas variáveis que influenciam uma performance do jogador. Então, isso aí tudo tem que ser estudado para correr menos risco. Então, na hora de tu fazer uma contratação, se tu tem todos esses dados, é muito mais fácil tu ter uma tomada de decisão. Claro que, às vezes, pode não dar certo, mas que facilita, diminui muito a margem de erro, diminui. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para o Dimas, ou até propriamente para o Macedo. A assessoria veio aqui agora há pouco e disse vai demorar um pouquinho mais, que eles estão conhecendo a estrutura do clube e tal. E aí, em cima disso, eu queria perguntar o que vocês acharam da estrutura que vocês viram aqui e também hoje o elenco humano que você tem, os atletas que têm contrato com o clube, o que vocês entendem, o que vocês acharam, o que vocês precisam para a próxima temporada. Vou responder pela parte da estrutura. Acredito que a estrutura do Ceará não deve nada para outras estruturas. Tem praticamente tudo aqui. A gente viu o departamento médico, os equipamentos que tem aqui, a academia que está nova, os departamentos que são integrados. O presidente falou de fazer algumas melhorias que a gente vai estar discutindo também para estar implementando nesse processo. Agora, o importante, o essencial, tem aqui, né? E aí é qualificar a parte de profissionais mesmo, né? Eu acho que a gente vai estar conhecendo também esse corpo profissional do Ceará. E a parte dos atletas, acho que o Jorge pode ir. Eu acho que, em relação ao elenco, a gente já está, né, a gente fez uma reunião preliminar, já estamos discutindo algumas coisas. A gente sabe que não foi uma temporada boa para o Ceará, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Permaneceu na Série A, mas com muita dificuldade. Então, a gente sabe que precisa dar uma reformulada, né, boa, para a gente conseguir obter os resultados. Isso é indiscutível. Então, a gente vai fazer da melhor maneira possível e vai estar analisando esses jogadores que estão acabando o contrato, jogadores que têm contrato, algumas saídas. Para as próximas semanas, a gente está evoluindo nesse aspecto. Muito bem, boa noite. O presidente, parabenizar você porque agiu rápido e contratou 2 grandes profissionais. E eu queria saber dos 3... qual vai ser o critério das contratações? Vai passar pelo crivo de vocês? Se o Agel Fux é o técnico para 2020? Começar aí pelo presidente, depois o Jorge. Não, vamos ter um processo de escolha dos atletas mais
mais profundo, né? Analisando vários aspectos. E daí a chegada desses 2 profissionais é justamente para trazer essa experiência para dentro do clube, né? E quando você vai analisar um atleta, você tem que avaliá-lo. Aí são as condições física, técnica, né? Comportamento tático, se ele tem cognitivo para trabalhar a parte tática de acordo com o modelo de jogo do treinador A, B ou C, né? Se ele tem conduta no seu dia a dia de cidadão, porque a gente precisa ter aqui pessoas e profissionais que valorizem, vamos dizer assim, a sua profissão como atleta e precisam ter determinado comportamento. Aspecto mental, né? Se tem personalidade, se tem atitude, se sabe conviver com momentos de dificuldade em campo e fora de campo, né? Se tem o espírito do que a cultura do clube exige, que é a raça, sangue no olho, né? Jogador que se doa em campo, né? Então, esse histórico de lesões, enfim, tudo isso vai ser feito com mais critério pelo clube, né? Já que esses profissionais estão chegando. E até uma área nossa aqui que vamos expandir, que o Jorge estava conversando hoje com a gente, que é essa área de inteligência, né? Talvez a gente vá ter que triplicar o número de profissionais da área, porque vai ter que dividir tarefas, uma parte vai ficar dedicada ao time, outra parte vai ser dedicada ao mercado, outra parte dedicada, quem sabe, ao adversário, vamos dizer assim. Estou dizendo aqui, a priori aqui, mas isso ainda vai ser definido. Então, você vai ter mais informações. Agora, também não adianta ter muita informação e elas não serem tão úteis, né? Então, procurar extrair aquilo que é útil daquelas informações, e aí vem a inteligência de quem está chegando e saber trabalhar com dados, porque dados serem fornecidos para quem não sabe trabalhar não funciona, né? Então, o processo de contratação, o processo do futebol, ele vai perpassar pelos executivos da casa, pelo treinador e, claro, eu, como responsável final, preciso validar aquilo que chegar à minha mão, né? Se for algo que seja importante, interessante, porque para o clube nós vamos em frente. E, claro, que, eventualmente, uma outra coisa a gente vai debater. Ou seja, todo mundo tem que se convencer de que estamos fazendo e tomando as melhores decisões. É um processo de convencimento, né? Quando está todo mundo convencido, diminui o erro. Não quer dizer que não vai ter erro, porque erro no futebol sempre existirá em qualquer clube do mundo, né? Até o Barcelona erra quando contrata, né? Então, a gente vai minimizar isso e procurar definir os perfis dos atletas que nós queremos. Esse perfil passa aí por várias variáveis, né? Uma outra coisa importante que eu acho que o futebol, que não tem como fugir disso mais, é a valorização da categoria de base, né? Então, o Ceará tem um profissional hoje aqui muito capacitado, que é o Armando De Cessares, o Capone, treinador. Então, acho que ele já vem evoluindo nesse processo, né? Aqui no Nordeste, eu tive uma passagem pelo Vitória, a gente vê o potencial de atletas que tem aqui e, às vezes, são pouco aproveitados. Então, é um processo que é um projeto, né, que o presidente passou, e é um projeto que, particularmente, eu acredito muito, o Dimas, da mesma forma, né, de ter um aproveitamento maior desses meninos, né? Eles são atletas que têm formado dentro do clube, têm um amor pelo clube, né, que a gente fala, estão com fome, estão com vontade. Então, não tem como deixar de utilizar isso, sem contar da questão financeira, que são atletas que, no momento que eles estiverem sendo promovidos, né, logo surgem propostas e ajuda a gente a equilibrar um pouco essa discrepância que tem ainda aqui dentro do futebol brasileiro de orçamento, né? Então, uma maneira para te conseguir equilibrar isso é aproveitando os garotos da base, fazendo vendas, que aí tu consegue, né, encurtar um pouco esse trabalho. Lembrando aí que, além deles dois, nós temos também o Armando Zassartes, que também é um dos gestores nossos do futebol, um coordenador técnico, que faz esse interface entre a base e o profissional, que também é uma inteligência que nós temos no clube, que estará somando com eles para fazer esse processo ser o mais eficiente possível. E o Agel continua? O Agel continua, tem contrato com a gente, né? Já conversei com ambos, tá?
E a gente vai continuar com ele. Já tinha sido acertada a permanência dele, né? Claro que se tivéssemos que recuar dessa decisão, teria que desfazer, etc. Desfazer o contrato teria algumas consequências, mas não interessa. Se fosse importante não continuar, ou se fosse desejo não continuar, a gente tomaria essa decisão. Mas conversamos e achamos que ele tem condições de trabalhar aqui. Eu não sei se o Jorge trabalhou com ele no Inter. Trabalhei em 2015, né? O Argel chegou num momento muito delicado do clube, né? Logo após a saída do Diego Aguirre, o Internacional presidente tomou uma decisão na véspera de um clássico, né? A saída do Diego Aguirre, o Inter acabou sofrendo uma goleada, né? O grupo sentiu muito aqueles gastos, chegou o Argel, né? O Argel é um treinador que tem uma energia muito grande, né? E ele conseguiu, o Inter estava em 13º, a gente acabou ficando em 5º no Brasileiro. Depois, no outro ano, quando eu saí, ele permaneceu, foi campeão gaúcho, campeão da Recopa, né? Então, trabalhei com ele em 2015. Boa noite. Lucas Mota, do Jornal o Povo. Tenho duas perguntas. Uma para o Robson, de saber se vocês... Acredito que vocês já conversaram sobre o elenco e saber quem dos jogadores que encerraram o contrato agora em 2019, quem que o Ceará tem interesse de renovar e se tem algum jogador que tem contrato mais longo e o Ceará não pensa em ficar com esse jogador, né? E para o Jorge, saber o seguinte, o Ceará teve muito problema no setor ofensivo, né? Criava muito, mas não conseguia botar essa bola para dentro. Hoje, eu acredito que só o Bergson tem contrato mais longo com o Ceará. Vai ser uma prioridade, a princípio, né, esse começo de trabalho de vocês, vai ser uma prioridade contratar um camisa 9? Como foi comentado antes, né, a gente está discutindo, né, o planejamento do elenco. A gente sabe que é uma posição carente, a gente vai estar em busca, né, como algumas outras posições também. Então, a gente vem discutindo isso. O 9 a gente sabe que é um jogador essencial, né, para o time. É um jogador que, no mercado, ele é muito, né, procurado. Tem poucos jogadores. Então, a gente vai fazer uma busca bem criteriosa para buscar esse jogador, para a gente diminuir um pouco, acho que esse problema que o Ceará teve, né, da questão ofensiva. Então, a gente sabe que necessita de um jogador que tenha uns números bons, né, um jogador que possa agregar nesse setor do elenco. Não, com relação ao elenco, jogadores que encerram o contrato, eu acho que a grande maioria não vai continuar, tá certo? Até mesmo para a gente poder dar uma repaginada aqui no elenco. Um ou dois ali a gente poderá continuar com ele, dependendo de algumas condições, mas é prematuro eu falar isso agora, nomes, tá? Seria até um pouco irresponsável. Jogadores que têm contrato, vamos avaliar, né? Aqueles que a gente acha que vai poder nos ajudar, fica. Quem não puder, a gente tenta uma outra situação, empréstimo ou um acordo. Mas a gente vai ter 3 competições, então é a oportunidade também de alguns jogadores que foram pouco utilizados, ou que não foram tão bem, ou que não tiveram tanta sequência, ter agora. Vai ter um momento que não está disputando 2 competições na mesma semana, ou até 3, né? E aí termos uma convicção maior. Então, assim, não tem também pressa aqui de sair mandando ninguém embora, né? Vamos usar a nossa inteligência aqui. Nós estamos agora talvez hoje à tarde que a gente começou a falar um pouco mais de jogador, foi hoje, assim, de elenco, um pouquinho só, antes de vir para cá. Apesar de ontem a gente já ter conversado também, mas foi sobre mais a função que eles iam exercer, enfim, conhecer a trajetória mais a fundo, detalhes, etc., para afirmar nossa convicção pela contratação deles 2. Mas, assim, a gente começou agora, então tem um universo, a gente está lá, hoje a gente era planilhas e planilhas de jogadores, que a gente já tinha formatado no clube, por exemplo, né? Ao longo da competição, a gente já vinha acompanhando os nossos concorrentes, jogadores que estão no mercado, eles também têm as listas deles, né? E a gente procurar também, ouvir um treinador também, para aí começar a definir quantos jogadores vão precisar. Tem os garotos da base,
como o Jorge falou, né, nós fomos muito bem na base esse ano, foi um ano vitorioso para a nossa categoria de base. Bons jogadores, jogadores que podem estar fazendo parte do profissional, mas a gente precisa também, eles não vão chegar aqui prontos, né? Eles precisam amadurecer um pouco, então tem que criar toda essa estratégia de formar o grupo e conseguir dar ao treinador opções com jogadores que às vezes têm com características diferentes, às vezes para a mesma função, porque dependendo do que ele precisa, ele vai utilizar e fazer uma escolha. Então é prematuro, assim. Estamos assim no primeiro dia, não adianta também vocês começarem amanhã já perguntar, liga para mim, e aí, já contratou alguém, ou segunda-feira, tem que ter um pouquinho de calma, porque a gente vai começar a ter boas novidades, imagino eu, a partir da metade da próxima semana, que talvez a gente está começando a apresentar nomes, né? Precisa discutir um pouco, precisa mapear. O telefone não tem parado. No meu aqui, pelo menos, o deles, eu acho também que a partir desse anúncio vai chover. Tomara até que diminua um pouco mais o meu aqui e vá mais para eles, né? Para ver se eu consigo diminuir um pouco da procura em cima da oferta em cima de mim de atletas, e eles comecem a atender aí os empresários dos atletas e, enfim, e conversem também com os dirigentes. Muitos diretores desses clubes são colegas deles dois, né? Alguns eu já tinha falado por algum motivo ou outro, agora eles assumem essa linha de frente, né? Eventualmente pode estar visitando lá os times do Sudeste do Sul, né? Para ver lá mais de perto, convencer, para liberar um atleta às vezes ou outro. Isso aí agora inicia o trabalho de garimpagem, vamos dizer assim, de garimpagem e seleção daquilo que for melhor para o clube. Boa noite, presidente Robson. Boa noite, Jorge Macedo, Sérgio Dimas, Alex Oliveira, Rádio Metropolitana. A minha pergunta vai quase dentro do que o presidente agora falou aí. Das posições que o time necessita, para quantos jogadores vocês vão ter para cada posição? E como já foi confirmado o Argel Fux como treinador do clube, se ele também tem aquela opção de indicar jogadores e quem vai bater o martelo nessas contratações? Dentro de uma contratação, acho que o presidente foi bem feliz quando disse, a gente faz uma análise geral e tem que ter, né, o conhecimento e a aprovação de todos. Então, não adianta nada a gente estar fazendo contratações sem estar dialogando com a comissão técnica, né? O treinador hoje é o comandante, né, do time, a gente sabe, vai nos passar mais ou menos as características, né, o jogador que ele necessita, a gente vai buscar, né, dentro do que a gente acredita também que é melhor para o clube, dentro, né, das condições. E o treinador participa, como, né, o diretor executivo, o gerente e o presidente. Eu acho que, né, a gente fala de uma pirâmide onde tem, né, a parte política, a parte administrativa e a parte técnica, e tem que estar todo mundo em conjunto, né, para a coisa estar andando. Em relação ao elenco, a gente acredita aí que em torno de 28, 30 jogadores, né? A gente sabe que tem um início de campeonato muito difícil. Aí são várias competições ao mesmo tempo, né? Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, logo em seguida começa o Campeonato Brasileiro. Então, né, esse número daqui a pouco aumenta um pouco mais, um pouco menos. Tem os meninos da base que vão ser aproveitados, né? E a ideia é observar todos eles nessas competições. Jorge, agora sim, boa noite, né? Boa noite. Eu queria saber de você o seguinte, a determinação já aconteceu, o presidente conversou com vocês e será o Argel mesmo o treinador. Normalmente a gente percebe que quando se contrata o executivo, quando se contrata a pessoa, a figura do futebol, normalmente parte dele, junto com a diretoria, ali a definição do treinador. O Ceará tinha uma definição anterior, mas o presidente deixou claro que, se fosse o caso, né, mudaria, mesmo que isso significasse reavaliar um contrato que já tinha sido feito. Mas vocês optaram pela permanência do Argel e pelo que eu entendi, gostaram da situação de ser o Argel treinador, né? O que o fez pensar isso? Ele está dentro, digamos assim, daquilo que você imaginava para o técnico do Ceará? O que os fez querer ou determinar realmente que o Argel será o treinador para 2020? O Argel é um treinador, né, que já tem uma boa experiência, é um treinador que sabe conduzir muito bem o elenco, é um treinador que tem uma energia muito grande, é uma pessoa extremamente competitiva, foi assim, né, desde quando foi jogador, uma personalidade muito forte, né, como atleta ele foi muito vencedor, jogou
né, nos grandes clubes do Brasil, e agora vem trilhando a carreira de treinador, vem se aperfeiçoando. O Argel parou de jogar, se eu não me engano, lá na Ubra, logo em seguida já virou treinador, acho que 2 semanas depois, e foi... Então, hoje a gente já vê o Argel fazendo, né, fez o curso da licença A, licença Pro na CBF, vem se atualizando. Tem uma comissão técnica hoje com o Daniel Azambujo, o Dadá, que é também um excelente profissional, o galego, que ajudam ele muito. A gente vai tá dando uma aumentada nesse staff para qualificar um pouco, né, esse trabalho. Então, acredito que o Argel, nesse momento, tem condições, né, de tocar esse elenco, tocar esse projeto, e de conseguir tirar mais desse grupo, que eu acho que era um grupo que se esperava muito mais pela qualidade que tinha. Quem via esse elenco no papel no início da temporada e via, ou se mostrarem hoje, pô, olha o elenco, com esse elenco dá para fazer um time competitivo, um time que brigue por coisa melhor, com certeza, né? Então, eu acho que o Argel tem condições de conseguir tirar mais desses atletas. Só mais uma pergunta para o Robson. Robson, era só para saber sobre a questão do Felipe Alves, né, que foi feita a proposta. Houve algum prazo de resposta do atleta ou não? Não. Eu só expus o fato de nós termos feito uma proposta a ele, que normalmente eu só gosto de falar quando o jogador assina o contrato, né? Eu só expus porque eu acho que o Paes, ele foi um pouco infeliz assim na manifestação dele. Porque o que nós fizemos uma proposta com um atleta que vai estar livre no próximo ano, tá certo? É natural isso. O atleta não é escravo lá do, né? Ele encerra um contrato e eu atuei como eu acho que eles podem atuar também nos atletas que encerraram o contrato aqui. Colocou assim, nós no campo pessoal, né? Colocou até algumas ironias e tal, etc. Não sei se... Aí até dizendo assim, porque o presidente está jogando para a torcida. Não estou jogando para a torcida. Eu não iria nem falar, né, em Felipe Alves, né? E até depois colocou que eu tinha feito uma proposta para o Bruno Melo. O Bruno Melo, jamais eu fiz proposta para o Bruno Melo. Sinceramente, eu não traria o Bruno Melo. Essa é uma opinião minha, tá? Então, eu não tinha interesse nele. Nós não tínhamos interesse. Não estava em nunca constou em uma lista nossa. Então, não sei se essa coisa do Bruno Melo foi assim uma coisa para tergiversar, né? Para, enfim, incendiar aí, bagunçar a opinião da torcida deles, ou sei lá, o atleta chegou lá e, olha, o Ceará está atrás de mim com o objetivo talvez de dizer, precisa melhorar minhas condições. Mas era impossível esse atleta sair lá, porque, pelo que eu entendi, ele tem até um contrato longo lá. É a mesma coisa eles tentaram tirar o Luiz Otávio aqui, por exemplo. Tem que pagar a multa. Então, provavelmente, ele não iria fazer proposta para o Luiz Otávio. Mas é muito fácil eles fazerem uma proposta para o Galhardo, por exemplo. O Galhardo não, porque o Galhardo tem até uma cláusula de continuidade. Mas vamos tirar o Galhardo aí, vamos colocar, sei lá, um jogador que está saindo aqui agora, sei lá. Vou botar aqui o... Hein? O Fabinho tem cláusula. Vamos colocar aqui o Lima. Né? O Lima acabou o contrato com o Ceará, volta para o Grêmio. É muito... Ele pode chegar lá no Grêmio e dizer, olha, Grêmio, eu quero o Lima. E o Lima acertar com ele. Normal. Né? Então, o que eu fiz com o Felipe Alves foi somente isso. Está terminando o contrato com ele. E digo-se mais, o agente, aí eu não sei se é agente ou se é... Enfim, alguém que disse, que conversou com o atleta, que queria vir jogar no Ceará. E não foi agora. Isso aconteceu até antes, durante o campeonato. E eu não fiz proposta para ele naquela época, porque eu mesmo achei muito frágil ele me procurar, o cara no meio do campeonato, fazendo uma boa campanha lá, o time bem. Eu digo, rapaz, não tem sentido, não tem lógica isso. Terminou o campeonato, novamente me procuraram. Aí eu disse, então agora eu vou fazer a proposta. Vou botar no papel. Aí fiz uma proposta oficial, está no time do Ceará e tem minha assinatura. Ponto final. Para Bruno Melo, 0 de proposta. Não tenho interesse nesse jogador. Mesmo que ele estivesse livre. É outra história. Né? Não tenho interesse nenhum. Então, acho que o Paes foi um pouco infeliz nisso, colocando assim uma situação como tivesse ficado com raiva.
Aqui mesmo na época do Juninho, Baiano, eles vieram atrás do Juninho, ligaram para o Juninho diretamente, né? Já estava com uma situação delicada com a nossa torcida, vieram em cima do Juninho, ligaram para o Juninho, o Rogério Ceni ligou para o Juninho, o diretoria lá ligou para o Juninho procurou para sair, né? No primeiro momento eu nem imaginei para onde. Aí eu fiz aquela pergunta, mas tu vai lá pro rival? Que é natural, né? Perguntar. Aí se embananou aí e acabou dizendo. Então, ele foi convidado por eles. E durante a vigência do contrato. E nem por isso eu fiquei assim, meu Deus do céu. Né? Fizeram uma maldade, uma coisa horrada, uma questão antiética. Não, eu compreendi. Eu sou muito tranquilo com relação a isso aí. A atleta fica quando está satisfeito, eu sou muito tranquilo. Não tem problema. Então, relevei na época, né? Então, acho irrelevante isso que está acontecendo. E Bruno Melo, meu irmão amigo, volta a dizer, não tenho e nunca tive interesse em jogador. Não tenho e nunca teve. Macedo, a gente sabe que, principalmente o futebol ali do Sul, né, do extremo Sul, eles costumam muito trazer jogador de fora, mas precisamente da América do Sul, né, Grêmio e Inter, tem muito essa coisa. Eu até acompanhei o seu trabalho lá no Vitória, se eu não estiver enganado, até 3 argentinos você acabou levando para lá, não deu muito certo e tal. Só que eu te pergunto, para essa realidade hoje do Ceará, porque você está vendo hoje o novo trabalho do Ceará, você entende que é uma porta essa coisa de jogador do exterior? É uma porta, como eu falei antes, é um mercado, né, que se abre, só que tem que preparar bem para trazer esses jogadores para cá, tem que ter uma estrutura para saber recebê-los, entendeu? Tem que preparar esse jogador, para onde ele está vindo, qual tipo de jogador, se ele tem característica. Não adianta simplesmente ir lá trazer o jogador, depois trazer ele para o local, deixar ele, né, afastado, não dar um suporte, não dar um apoio para a família, que esse jogador dificilmente vai dar certo. Ele tem que estar bem ambientado, tem que estar bem, a gente fala, feliz para poder dar certo. Então, quer trazer o jogador? Então vamos preparar um projeto para começar a trazer esse tipo de jogador. Né? Tem que ser bem pensado, bem projetado. Ô, presidente, eu estou vendo você mais tranquilo, também com 2 competentes desse aí no futebol. Agora vai dormir mais tranquilo, né? Porque o futebol está bem entregue a eles dois. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge Macedo. Esse atual elenco que tem hoje o Ceará, vai ser analisado por vocês, jogador por jogador? Quem tem condições de ficar, quem não tem, vai ser analisado? Com certeza, vai ser analisado por mim, pelo Dimas, pelo presidente, pela comissão técnica, pelos analistas. Né? Então, a gente vai ter uma análise bem criteriosa para poder ver quais as carências, quais as necessidades, quais os jogadores que a gente pode contar para a próxima temporada. Obrigado, presidente. Obrigado aí. Boa noite.